Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. A gente está muito contente de fazer uma live hoje com Ilan Breneman. Sou Heloísa Dantas, sou gerente técnica do Instituto Fazendo História e vou convidar aqui o Ilan para fazer parte dessa live com a gente. Deixa eu chamar ele, só um minutinho. A gente combinou de se encontrar aqui. Peraí. Então, Ilan Breneman está entrando, a gente está super contente, né? Acho que o tema dessa live tem muito a ver com o DNA do Instituto Fazendo História. O Instituto foi fundado em 2005 com o objetivo de contribuir, né, para o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão temporariamente afastados de sua família. Acabei de encontrar o Ilan. Tudo bem, Elo? Tudo, é um prazer te encontrar, enorme. Estou super feliz da gente fazer essa live, né? Eu acho que eu não preciso te apresentar, mas eu vou te apresentar formalmente, mas eu e o Ilan, a gente se conhece há muito tempo, a gente estudou junto, né, Ilan? Então acho que tem um prazer a mais, amigo querido, de longa data, né? Mas o Ilan, formalmente, Ilan Breneman é psicólogo, doutor em educação e, enfim, um autor super renomado, né, de literatura infanto-juvenil e traduzido em um monte de países, inclusive ele me deu um livro aqui em francês, achei tão chique quando eu ganhei, né? Você lembra disso? Eu lembro. Então, para a gente é um prazer no Instituto Fazendo História. O que eu estava contando aqui, Ilan, é que o Instituto, o DNA do Instituto, né, é muito direito de acesso às histórias de vida das crianças e dos adolescentes que estão afastados das suas famílias, né? A gente tem, inclusive, um programa, ao Fazendo Minha História, que trabalha justamente, né, nessa linha e usa a literatura infanto-juvenil como uma ferramenta super importante para que as crianças e adolescentes se apropriem, né, dessas histórias. Então, conversar com você tem muito a ver com a gente, talvez ao longo aí da nossa conversa, a gente vai falar um pouco mais aí da tua interface com o Instituto, tá bom? Muito bom. Como eu já te apresentei... Eu, eu só queria falar assim, que é um imenso prazer estar aqui falando com a Elo, falando com o Instituto Fazendo a História. Realmente a Elo é uma querida amiga de muitos e muitos, não precisa falar quantos anos, mas muitos e muitos anos. Delícia. E assim, realmente é um enorme prazer. Que bom. E eu vou começar, Ilan, com o seguinte: eu te apresentei formalmente, mas eu vou pedir para você se apresentar de um jeito um pouco mais criativo. Eu nem combinei com você, com você antes, mas como você é muito criativo, então eu falei, não vai ter problema fazer isso com ele, né? Que é você pensar assim, em 3 hashtags que te definiriam. Se você fosse se apresentar para alguém, precisasse usar 3 hashtags, que hashtag você usaria? Acho que está É, falhando um pouquinho a conexão. dá para ouvir? Dá Tá para ouvir, ouvindo? falhou um pouquinho, mas dá para ouvir. Você entendeu as hashtags? Entendi tudo. É que Tá. assim, esse horário, assim, tá todo mundo que tá fazendo live tá reclamando da internet. Acho que tem muita gente usando, então tá acontecendo Tá, isso bastante esse horário, mas a gente vai conseguir. tá, vamos Então, lá. assim, não sei, é difícil, mas que me definiriam hashtag família, né? Tá. Hashtag é, conhecimento, que eu amo conhecimento, e Uhum. hashtag, isso aqui vai ser, a minha família riria disso que eu vou falar agora, mas hashtag Daphne. Por Sabe quê? que porque a Daphne é minha cachorra e todo mundo reclama aqui em casa que a gente se ama profundamente. E as minhas filhas morrem de ciúme, minha esposa morre de ciúme porque, assim, como eu trabalho muito em casa e a minha Uhum. esposa, ela, agora não, mas assim, antes da quarentena saía muito, ela trabalhava fora, as meninas na escola, então, assim, eu sou muito próximo à minha cachorra e a gente, enquanto eu tô escrevendo, ela fica do meu lado e tudo mais. Então, Tá. assim, um dia eu Ela vou faz fazer parte da sua história, Ilan. Ela faz um, parte da sua história. Elo, e eu sei que você também ama cachorros, eu lembro dos cachorros Amo. dos seus pais, eu lembro da cara deles, então eu sei que você ama cachorro também e você me entende. Eu te entendo muito, Ilan. Então, que bom, as suas 3 hashtags, né?
Mas aí, para começar, eu queria. Para começar, não, porque a gente já começou, né? Mas para continuar, eu queria que você me contasse assim: você prefere ler ou você prefere escutar uma história e por quê? Olha, eu amo livros assim de um jeito indescritível. Eu não gosto só eu fiz uma live ontem com a Diana e o Mário Corso, que são psicanalistas do Sul. E a gente passou Uhum. uma hora que voou, mas foi uma. Eu já pus no YouTube e tudo mais, não fiquem desesperados, Aham. podem depois buscar. A gente passou uma hora só Legal. falando de indicação literária. E foi tão prazeroso. Então, eu amo o livro como objeto, eu amo o livro Aham. como produto cultural, e, obviamente, eu amo a leitura. Eu tenho uma paixão enlouquecedora. Quando eu leio um livro que me arrebata, eu transbordo de felicidade ou de angústia. Por exemplo, eu tenho um autor francês que me angustia profundamente, mas eu devo ser um baita de um masoquista, porque cada vez que eu leio esse cara, eu quero ler mais. Porque é um cara tão Aham. inteligente, é um autor que chama... Tem gente que não gosta dele, eu amo de paixão. Chama Michel Aham. Houellebecq. Não sei se você já leu Michel Houellebecq. Escreveu Aham. Submissão, escreveu... Agora, a Aham. última que ele escreveu foi a da endorfina lá, do Prozac. Eu acho o cara assim... Mas ele me deixa É. angustiado. Mas mesmo angustiado, Sei. quando eu termino, eu falo, cara, eu preciso contar para as pessoas essa história que esse cara criou. E escutar a história Sim. ao mesmo tempo, eu gosto também. Eu gosto. Mas se tivesse que escolher entre escutar uma história e você me der um Aham. livro de presente, assim, eu quero um livro. Sim. Eu acho que eu acho que eu escolheria o livro hoje, mas não é para sempre. Tá. Hoje. Pode ser que em outro Tá. momento Tá. seria escutar uma história de boca, né? Como as minhas filhas falavam, né? Aham. E aí, como é que foi que surgiu essa tua vontade de criar histórias, né, para o público infanto-juvenil? Quando eu te conheci, isso nem existia, né? Como é que surgiu? Como que foi essa... E, enfim, como é que isso foi acontecendo na tua vida, né? Você achou que eu ia ser uma psicanalista, fala a verdade, né? Eu achei que o Willa ia ser o maior psicanalista. Eu era da psicologia social, nem sei, a gente foi invertendo na faculdade, né? Eu era da psicologia social, você gostava de psicanálise, no final eu gostava de psicanálise, você gostava. Mas, enfim, né? Você se tornou esse autor renomado de literatura infanto-juvenil, né? Como é que isso aconteceu para você? Então, isso nasceu mesmo assim. Eu estava na PUC, né? E a PUC era cara, né, Lô? Como era cara a Muito. PUC, né? Continua. Continua cara. No Uhum. no primeiro ano, eu fui trabalhar. No primeiro ano da PUC, fui trabalhar na Hebraica para ganhar uma Sim. graninha, né, para poder ajudar aquela loucura da que era a PUC. E no meu primeiro contato era um trabalho de educação, remunerado, né? Eu fui estagiário. No primeiro dia de Uhum. trabalho do meu estágio, a professora falou para mim, Ilan, cuida das crianças no recreio. Eu falei, Deus me livre, nunca trabalhei com criança, eu tô aqui porque eu quero aprender. Eu quero aprender, Uhum. você tá Uhum. maluca? Ela falou, não, eu tô aqui do lado, não se preocupe, vou Uhum. te acudir se precisar. Aí eu fiquei com aquelas Uhum. crianças todas ao meu redor, correndo e eu rezando por dentro. Não se aproximem, por favor, crianças, não se aproximem. Só que criança sente o cheiro do medo, assim, as endorfinas, os hormônios. Uhum. Três meninas se aproximaram. E aí uma olhou para mim assim, Ilan, eu falei, meu Deus, eles falam, esses moleques falam ainda. O que você quer de mim? Assim, Uhum. você conta uma história pra gente? E eu, com os meus 18 Uhum. anos, eu falei a verdade, eu não sei contar histórias. Eu era um bom leitor já com 18, mas eu não sei contar. Aí a menina Sim, sim. olhou para mim com uma cara como querendo dizer, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Se você não sabe Uhum. contar, né? Criança, história, a mesma coisa. Aí ela repetiu, Ilan, conta pra gente. E eu falei pra ela, mas, cara, eu não sei. Eu estava desesperado. Aí ela falou para mim uma Sim. palavra, essa menina, É. que mudou minha vida, fez eu largar a psicologia, que eu larguei a psicologia, né? Fez eu sair. Ela falou Uhum. isso com 18 anos, foi o começo de tudo. Falou assim: se você não sabe, com a vozinha de. Ela deve estar com 30 e poucos anos. Se você não É. sabe, inventa. E quando ela falou essa palavra, inventa, foi uma epifania Tá. para mim. Assim. Realmente foi uma descoberta. Acho que a minha vida toda estava levando para aquele momento. Ela falou inventa, eu falei, senta aí, vou tentar. E eu comecei Uhum. a contar uma história que, aliás, ela foi publicada agora, uma nova edição, como ilustração espanhola, que é linda, que é essa primeira história aqui que eu estava contando para elas, O Pó do Ai, Crescimento. que Aí, demais. aí eu comecei Uhum. a contar a história, eram 3 crianças, passou 5 minutos, eu pisquei o olho, abri, 6 crianças, o milagre da multiplicação. Né? Eu contava, elas se aproximavam, no final tinham 40 crianças de boquiabertas, eu também. Eu terminei aquilo e eu comecei a fazer as perguntas corretas, foram boas perguntas para mim mesmo. O que são histórias? Por que elas gostaram de Uhum. ouvir? Por que eu gostei de contar? Onde vou procurar mais? E foi Uhum. o começo de tudo. Claro que até me Uhum. encontrar,
e decidi que isso era a minha vida. Foi uma construção junto com a psicologia e tudo mais. Mas esse foi o pontapé inicial da minha criação, um inventa. Eu não parei mais naquele momento. Eu comecei realmente a inventar histórias e não parei mais. Com 18 anos, e fui embora, né? Que legal, Ilan. E você acha que ter estudado psicologia, né, te ajudou na criação das suas narrativas, dos seus personagens? Você acha que isso fez diferença? Olha, isso é uma pergunta assim que as pessoas me fazem, algumas pessoas, poucas pessoas elas me fazem, né? Uma pergunta que aparece, mas e que é sempre interessante. Eu vou te falar assim, as minhas histórias, obviamente, a gente sabe que nosso inconsciente trabalha sem a gente saber, né? Eu nunca fiz um livro na minha vida, juro para você, e para vocês que estão aqui com a gente. Nunca fiz pensando em psicologia. Eu não acho que literatura ela serve. Eu vou plagiar o Amos Oz. A literatura ela não serve para reformar a sociedade, para reformar o ser humano. Talvez por isso mesmo, quando ela não tem essa intenção, ela consiga até fazer alguma coisa. Mas essa não é a intenção da literatura. Para o Amos Oz, a literatura era como um terceiro olho, é para ampliar a nossa mente. Então, quando eu faço, desde o começo, quando eu fiz todos os meus livros, eu nunca pensei, isso aqui vai ser bom para eles elaborarem tal problema, isso aqui vai ser... Não, quem tem que fazer, quem tem que elaborar problemas somos nós psicólogos com os nossos pacientes. Então, eu nunca usei de uma forma direta a psicologia. Todos os meus livros têm a ver com as minhas angústias, as minhas felicidades, as minhas filhas, tem a ver com o meu olhar para o mundo, tem a ver com as minhas pesquisas literárias pelo mundo, tem a ver com a vontade de pôr para fora coisas que eu nem sabia que eu tinha na minha cabeça, na imaginação. Mas é evidente que a psicologia faz parte. Então, eu tenho o mínimo de conhecimento, pelo menos, não é grande, porque muita coisa você vai ser, mas eu tenho o mínimo de conhecimento do que a gente aprendeu. Mas, assim, eu não e nem acho legal uma literatura para criança assim. Acho que a literatura ela só funciona se ela não tiver essa intenção. Literatura utilitária, pedagógica, ela é chata, ela subestima a inteligência do outro. E a literatura... O Freud, falando de psicologia, eu sempre gostei do Freud, continuo gostando muito do Freud. O Freud tem uma frase que eu concordo com ele plenamente, que é: a arte sempre se antecipa à ciência. A arte é o oráculo do século XIX, ele dizia, né? A arte, eu diria que é o oráculo de sempre. Então, quando a gente faz uma literatura despretensiosa, mas com muita seriedade, com muito amor, com muito afinco, pensando realmente num livro que você, como escritor, você vibra com aquilo, você tá lá junto, isso vai transbordar para o leitor, e esse leitor vai se beneficiar de diversas formas, cognitivamente, emocionalmente, mas essa não foi... Elô, chegam pessoas para mim, olha só, vou te contar aqui. Boa pergunta essa, porque acho que eu não contei nunca isso numa live. Sim, chegam pessoas para mim... Primeira vez para o Instituto Fazendo História, a gente está dando uma... Um furo. Então, um furo pelo Lambrênio. As pessoas chegam para mim, assim, muitas pessoas pelo meu livro, que é o mais conhecido, que chama Até as Princesas Soltam Pum. E é esse que eu tenho em francês. Esse tem em francês, a versão brasileira... Ela tá. Tem agora uma versão aqui para bebês que eu fiz na Espanha, bonitinha, tudo mais. Mas esse livro nasceu na minha casa por um pum verdadeiro. Foi um momento assim de transbordamento. O pum existiu. O pum existiu, foi um transbordamento de pum e foi um transbordamento de literatura, foi lindo. Então, o livro nasceu de uma coisa muito particular e fez esse sucesso, e faz sucesso absoluto. Muitas pessoas chegam para mim contando histórias e eu fico bem emocionado e falo assim, nossa, esse livro salvou a vida da minha filha. Mas eles não falam salvou a vida metaforicamente, né? Eles falam assim, não, porque a minha filha ela teve que ir para o hospital porque ela estava com prisão de ventre, uma coisa séria mesmo. E aí, assim, o médico disse, se essa menina não se soltar, ela vai ter que fazer tal e tal coisa. E essa mãe me fala assim, aí meu marido descobriu o seu livro, eu fui ler à noite para minha filha, li mais de 1000 vezes, depois de 1000 vezes, depois de uma semana, ela se soltou mesmo. Uau! E aquilo salvou realmente ela. Então, ela me agradeceu, eu abracei essa professora, essa mãe, contando essa história da filha, falou que a filha dela, até hoje, o livro de cabeceira da filha, 20 anos a filha tem, é lá esse livro. Mas assim, eu falei pra você, a intenção não é essa que eu tive com o livro, mas que bom que o livro serviu para isso. Então, a arte é exatamente isso. Quando o artista cria algo, uma pintura maravilhosa, você acha que o Picasso estava pensando na gente? Estava nada. Você acha que o Monet, Manet, Degas, né, a Tarsila do Amaral estava pensando na gente? Não, eles fazem aquela obra porque estão vibrando por dentro, tem lá suas loucuras, e a gente se agarra naquilo, e aquilo nos humaniza, porque a gente vai entendendo
as questões que são parecidas com a gente. Na literatura infantil é a mesma coisa. As princesas, eu vejo as pessoas se agarrando e falando, nossa, você fez para mim. Eu fico feliz. Fiz para você, fiz para todo mundo. Faça o que você quiser, porque essa obra já não me pertence. É uma obra que você põe no mundo e as pessoas vão se agarrando de uma forma tão bonita. Então, tem grupos na Europa que LGBTs que pegaram um livro para eles. Ah, você fez pra gente. Aí tem um grupo que é um grupo mais feminista também lá da Europa, falando, não, você fez esse livro pra gente. Aí tem grupos que trabalham em hospitais. Não, livro, esse livro você fez para o hospital, porque esse livro as pessoas riem. E eu É universal, né, é Ilan? isso, Tem uma coisa do universal, né? Universal. Então É muito legal o que você está falando, sabe? E é especialmente legal agora você está falando, eu estou pensando um pouco aqui no Instituto, né? E especialmente num dos nossos programas que eu fazendo Minha História, e que a gente, assim, como a gente trabalha com crianças e adolescentes, e aí eu vou retomar algumas coisas, talvez algumas pessoas aqui não tivessem no início, né? Então, o Instituto, a gente trabalha com crianças e adolescentes temporariamente afastados das famílias, que estão em casas-lares, em abrigos institucionais, em famílias acolhedoras. Inclusive, a gente tem um serviço de família acolhedora. E durante esse processo, né, quer dizer, imagina para uma criança ou para um adolescente mesmo, quando você está acostumado com a mesma escola, com a sua casa, com uma rotina, com tudo, e de repente você se vê numa outra casa, que é um abrigo, com um monte de crianças diferentes, de outros lugares, em outra... A gente tenta, né? Tem a coisa da regionalização, de estar perto, mas mesmo assim, talvez outra escola. Uma série de mudanças e uma série de questionamentos, às vezes, que essas crianças chegam e falam, nossa, onde eu tô? Né? Quem que eu sou? Qual que é a minha referência? Isso eu acho que mesmo pra gente, você também lá da PUC, né? Fez os estágios, não sei se você fez, naqueles grandes instituições, né? Enfim, mas muito de poder falar e se conhecer e saber, então, bom, então quem que eu sou? Acho que a literatura, e aí acho que é uma ferramenta potente, né, Ilan? Para ajudar, e a gente usa muito a literatura, especialmente no Fazendo Uma História, nos outros programas do Instituto, mas assim, como é que a gente faz para justamente fazer com que essa criança possa se ver ali, né? O que você falou da menina que estava doente, todo mundo se vê, de alguma maneira, né? A gente se encontra. O que será que essa coisa mágica tem uma coisa também mágica aí, né? Da literatura. Você acha que é mágico? Você acha que essa capacidade de identificação do ser humano... Porque é incrível, porque a pessoa é capaz de elaborar, no caso do Instituto, como eu falei, o DNA, são as histórias de vida, então a gente é capaz de elaborar e de, né, conseguir, enfim, elaborar a sua própria história, né? E se tornar potente. Fazer sentido, né? Juntar um pouco. E histórias felizes, histórias tristes, enfim, né? O que você acha que é isso que a literatura tem? É a capacidade de identificação? É ser universal? Eu acho que, você assim, consegue? eu acho que a literatura, acho que, assim, mais do que mágica, do que essa palavra mágica, acho que ela é humana, demasiadamente humana, né? Acho que a literatura, Sei, na ao verdade, contrário até, não é nada? eu acho que é o contrário, na verdade. Mesmo livros que falem sobre mágica, você vai pegar O Senhor dos Anéis, que a gente estava comentando ontem na live que eu fiz com a Diana e o Mário Corso, que são psicanalistas do Sul. Então, O Senhor dos Anéis, ou Crônicas de Nárnia, ou mesmo Harry Potter, que tem muita mágica, aquela mágica é um pretexto para falar de coisas muito humanas. O Senhor dos Anéis é uma obra, por exemplo, que fala sobre o mal, que o mal existe. Sim. Eu acredito, como o Tolkien, e como o Amos Oz, como tem gente que não acredita, que acha que é uma construção, tudo mais. Eu acredito que o mal existe. E o mal tem gradações. Então, a literatura, algumas obras vão falar sobre isso usando mágica, ou usando um romance histórico, ou usando um outro gênero literário. A literatura, eu enxergo a literatura como um grande espelho da natureza humana. Então, você coloca um espelho na frente da criança, e a literatura, ela não só mostra o que está por fora, a casca, mas o que está por dentro. Então, é um espelho, nesse sentido, é um espelho mágico, a gente pode até falar, porque ele consegue mostrar para a criança o por fora e por dentro, a boa literatura. Não a literatura que fica fazendo querendo educar, querendo moralizar, querendo achar que a criança é burra e tem que ser controlada. Então, eu queria aproveitar o que você está falando para uma pergunta que surgiu aqui na live, da Lala Gifone, né?
ela está um pouco questionando esse politicamente correto, né? Como não deixar que o irreverente saia da literatura infantil, né? E como é que as editoras tratam isso? Eu acho que você tem se preocupado bastante, eu li algumas entrevistas tuas falando disso. Então, acho que assim, como então, quer dizer, o mal precisa, isso que você está falando do mal, né? Ou de coisas difíceis, enfim, como não deixar que o politicamente acabe dominando, né? E essas outras questões são tão importantes, acabem saindo prejudicadas, enfim. Esse assunto ele é um assunto enorme, assunto de doutorado. Meu A gente doutorado não foi vai dar conta nessa live. Não vai dar, não vai dar. É um assunto de doutorado. Oh. Meu doutorado de 4 anos foi sobre isso. Eu fiz um livro que lancei ano passado com o Pondé sobre esse tema, que esse aqui, Quem Tem Medo do Lobo Mau. Isso é para adultos, tá? Uhum. O impacto do politicamente correto na literatura, na formação das crianças. É um livro que eu fiz com o Pondé, com uma visão para os jovens, eu com a visão para as crianças. É um livro debate. A gente começou a debater, alguém começou a ter uma gravação e tem esses contrapontos aí no livro, vale a pena depois ver. Que é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Cadê a Samara? É legal mesmo. Podem comprar que é bacana. Então, esse livro... Você adora o seu próprio livro. Eu amo o meu próprio livro. E nesse livro a gente fala bastante sobre vários assuntos bem contemporâneos. Então, por exemplo, o que você acha, Elô, de uma coisa dessa? De uma mãe inglesa que decidiu, que fez uma petição lá na escola, por exemplo, a gente colocou isso no livro, isso é real, isso está nos jornais, isso aqui não é uma invenção. E parece piada, tudo que parece piada, a gente não leva a sério, depois a coisa encrenca. Então a gente tem que ficar sempre atento. Aconteceu isso no Brasil também, a gente foi deixando, e hoje dominou essa ideologia, dominou tudo. Então uma mãe chega e fala assim, A Bela Adormecida, que é um conto tradicional, um conto de fadas de séculos e séculos, que remete à mitologia grega, coisas da mitologia grega. A Bela Adormecida, na verdade, é uma história muito ruim para as crianças e para a filha dela, dessa mãe inglesa, porque o príncipe pega um beijo sem consentimento da princesa. Então isso é um ato de violência. Essa mãe precisa de terapia, precisa de psiquiatra. Ela não entende absolutamente nada de infância, não entende nada de histórias. Claro que essa mãe não faz por mal. Alguém falou isso para ela, ela delirou. Então, por que ela delirou? Eu vou falar por que ela delirou. Não vou falar uma coisa assim, a esmo, delirou sem dar argumentos, né? Então, assim, o que ela não consegue enxergar? Primeiro, que uma história que dura 500 anos, ela não pode ser uma história ruim. Na cultura e na arte, o que é ruim, vou repetir, na cultura, na arte, o que é ruim não dura. Não dura. Então, ninguém tem na sua playlist amarro tchan, seguro tchan, 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 tchan. Ninguém tá, mas na playlist, nossa, você pode não gostar, mas tá lá. De muito Caetano, Chico, Led Zeppelin, Legião Urbana, Gilberto Gil. Você tem Lamartine Babo, Ari Barroso, Cartola, que eu amo, tá na minha playlist, Cartola. Eu também amo Cartola. O Cartola morreu há quanto tempo? Né? E é um poeta, né? É um poeta. O rock, pode pegar rock pesado, que é delicioso, que tá já o grupo já. E a gente continua ouvindo porque ainda faz sentido. Então, se esse conto ele existe, ele faz sentido. E os contos, se você vai entender a concepção do conto, na verdade, a Bela Adormecida, que ela é despertada pelo príncipe, aquilo lá é um significado arquetípico de despertar de consciência. De despertar para a maturidade. O beijo do príncipe diz, olha, eu vou despertar para a maturidade. Estou virando mulher, estou virando... ao contrário de tudo do que essa mãe está falando. Só que essa mãe fala de uma forma que os pais começam a pensar, não, deve ser isso, e começam a tirar histórias e a censurar e a mudar, sendo que essa... E é literal, né, Ilan? Não tem metáfora. É literal e não tem metáfora, isso é uma loucura. Perfeito, Elô. É literal, não tem metáfora. Hoje em dia, quando a gente escreve um texto no jornal, eu tenho muitos amigos articulistas de jornais, tudo mais, o cara tem que escrever ironia. Quando ele faz uma ironia, ele tem que dizer, isso aqui é uma ironia. As pessoas não sabem mais o que é uma ironia. Porque isso é falta de repertório, é falta de literatura. Porque você tem que... Os pais têm que entender que os contos de fadas não falam da casca do que está por cima. É o que está dentro. Então, o lobo mau, pelo amor de Deus, o lobo mau é fundamental, porque o lobo mau, ele é o arquétipo da dificuldade. Se você tirar o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho, acabou a história. Abrir a barriga do lobo, ninguém está falando de matar lobo-guará, que está em extinção. Uns loucos. Abrir a barriga do lobo e tirar Chapeuzinho a vovó é um dos momentos mais brilhantes da história. A criança porque é o renascimento da escuridão para a luz.
Isso tem um lado Sim. fortíssimo na vida mental da criança. Então, o politicamente correto, que pode até ter nascido com uma intenção boa, eu acredito nisso, ele se Aham. deturpou e virou uma coisa controladora, de patrulheiro, de gente que normalmente não sabe do que está falando, mas adora patrulhar a vida do outro. E acha que se a Uhum. gente tirar essas histórias da vida da criança, ela vai se tornar uma criança melhor. E o que acontece? Pessoas estão tirando, estão limpando histórias e as crianças não estão melhorando, estão tomando mais remédio, as crianças estão mais indisciplinadas, as crianças estão mais perdidas, porque uma boa história é um mapa emocional para a criança. Uma boa história é uma Ah, bússola para a repete isso, criança. Ilan. Achei muito legal, assim, pra gente pensar, sabe? Porque eu acho que a gente está no universo muito da patologização, da criminalização, e especialmente com as crianças e adolescentes que a gente trabalha no Instituto, sabe? Muitas acabam tomando remédio, aquela criança adolescente difícil, né? Uma dificuldade de entender que ele está expressando um sofrimento, às vezes ele bate ou, sei lá, chuta, mas não é porque ele é violento, inatamente violento, ele está expressando um sofrimento. E aí vai lá e dá remédio, faz o diagnóstico, né? Então, eu queria, assim, eu acho super importante você estar falando, volta a falar do mapa mental, né? Porque eu acho que, de alguma maneira, como que a literatura pode ser usada a esse favor, assim, né? De poder se olhar, É, poder se ver, poder se... claro. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, Lu, quando eu falo de tecnologia, a mesma coisa. Cara, eu não sou contra a tecnologia, a gente está usando tecnologia. O que eu sou contra é o excesso, é que a gente perde a referência, é a parcimônia. A Claro. mesma coisa medicamento. Medicamento, graças a Deus que a gente tem remédio para dor, que a gente tem remédio. Tem gente que Sim, precisa, a sim, gente não, sabe. é. Mas como a gente está falando da questão da ironia, que as pessoas, a gente precisa falar isso. Eu não Uhum. sou contra medicamento. O que eu estou falando é que temos um excesso de crianças usando medicamentos, isso sim eu sou contra. Porque está virando uma Sim, epidemia. Você pega escolas particulares, você não tem noção as pesquisas feitas em escolas particulares, também. da quantidade de crianças usando remédio. Então, isso eu sou contra. Sim, Mas o remédio em si, ele é sim. o uso a gente faz. O Humberto Eco dizia isso, né? O uso que a gente faz da ferramenta, Uhum. enfim, a faca serve para passar manteiga no pão e para matar. Não vai pegar a faca e falar, vamos tirar a faca do mundo, né? Então, Claro. o que eu estou falando, assim, que sim tem um excesso de remédios, exatamente porque a gente está tirando da criança o que ela mais precisa, que é se dialogar com elementos, repertórios que mostrem como ela é verdadeiramente por dentro. E muitos adultos têm uma concepção de criança do século XVIII, que é do Rousseau, é uma imagem de uma criança Uhum. boa, a natureza que corrompe ela e que tudo que está em volta da Naturalmente criança boa, né? naturalmente, Sim. e que é uma mentira absurda. É só a gente lembrar da nossa infância. Quem nunca matou uma formiga? A gente está aqui conversando. Quem nunca colocou sal em lesma e derreteu? Não estou dizendo para Uhum. fazer isso. Não, não é isso. Mas estou dizendo que isso está dentro da gente. Está dentro da gente isso. Como a gente vai transformar isso numa coisa boa? O que na psicanálise, olha, eu usando aqui a psicologia, se chama de sublimação. Ou seja, de transformar aquilo que incomoda a gente numa coisa boa, construtiva. Mas como a gente fala aí, transforma algo que incomoda a gente numa coisa boa. Falando do que incomoda. E o politicamente correto fala, não vamos falar, porque vamos tornar, vamos... Aquela coisa maluca Sim. de tirar a espada, de brincadeira de criança. Para mim, isso é um crime, na verdade, porque é uma grande violência tirar uma espada achando que é violência. Olha que loucura. É Sim. uma grande violência tirar uma espadinha. Por quê? Porque a brincadeira de espada é uma brincadeira. E se você tirar a espada, ele vai usar o dedo, vai usar o papel sulfite, porque ele quer colocar a violência que ele tem para fora nesse espaço que é o espaço seguro da brincadeira. Claro, se ele pegar a espada e enfiar no olho de alguém, você está lá para fazer mediação. Isso aconteceu quando você era criança. Mas você poder brincar com a violência é brincar. É brincar. Lá na FEBEM, que eu fazia o Uhum. estágio na PUC, eu fiz vários estágios na FEBEM na época, que não é, ainda bem que não é mais como era antigamente, era coisas grandes, mas eu fui numa FEBEM de adolescentes. Lembra do Luiz Antônio? Lembro. Então a gente fazia uma casa com adolescentes e a gente sabia as anamneses que ela tinha lá para fazer isso, né? As histórias de vida. E muitas dessas histórias de vida de adolescentes que tinham assim, folha corrida, coisa braba mesmo, né? Assim, Uhum. você via a história, era história de crianças que não brincavam, que tinham, a família estava longe. Você conhece isso? A família estava longe, não tinha repertório. Então, se a criança não consegue fantasiar e pôr para fora o seu sadismo, ela vai pôr o sadismo na vida real, que era exatamente o que acontecia. Então,
a violência ela era colocada na realidade porque ela não conseguiu ser trabalhada na infância. E se a gente negar a Uhum. violência, que é o que faz o politicamente correto, ele nega completamente isso. Ele acha que somos seres elevados. E é uma grande mentira isso. Somos imperfeitos. E Uhum. essa é a beleza da gente ser gente, da gente ser imperfeito. Então, se a gente é imperfeito, a literatura tem que falar dessa imperfeição. Para a criança, galera, com delicadeza. Ninguém vai ler ou vai mostrar o Massacre da Serra Elétrica para um moleque de 4 anos. Nem Fred Krueger, pelo Sim. amor de Deus. Então, mas você tem Uhum. contos de fadas, tem literatura infantil contemporânea que fala de assuntos dos mais variados de uma forma belíssima, segura, porque o livro é uma forma segura. E se a criança fica com medo, chorar, que acontece de vez em quando, que bom que tem um adulto para acolher, poder falar. Não foi a história que criou o choro estava lá dentro. A história fez o quê? Tirou para fora. Vamos acolher. Tem uma frase que eu gosto muito do Machado, no livro do Machado de Assis, que é que ele fala sobre a dor, sobre como que é. É uma coisa bem também da Doutor, que ela fala, a Françoise Doutor. Olha o que eu estou pegando aqui da nossa querida Uhum. faculdade, que é uma psicanalista francesa, que ela dizia também, uma dor compartilhada é uma dor amenizada. Você ter Nossa, é uma... muito Você, legal né, isso. É muito legal o que você está falando. você tá lá junto, né, de uma criança que chorou por causa de uma história e compartilhar aquilo, você está ajudando essa criança, está fortalecendo ela, não é o contrário. Ah, eu tenho medo que eles chorem, eu tenho medo que não sei o que lá. Grande parte não chora, ponto final. E os que chorarem, quando acontecer, que bom que estamos lá, cara, vamos dar força, você está compartilhando aquela dor, ele vai se sentir agradecido por você. Imagina se a gente não der essa válvula eu chamo isso de válvula de escape metafórica. Se a gente não der essa válvula de Uhum. escape, é como uma bexiga que vai enchendo e estoura. As crianças estão estourando, não só no Brasil, no mundo, tá? Né? Criança, tudo que é canto, Sim. é pobre, é rico, não tem classe. Elas estão estourando porque a gente está tirando delas esses furinhos que a bexiga pede para não estourar. Furinhos Uhum. pequenininhos que vão saindo, depois incha de novo, fura de novo e vai fazendo que é a vida, a pulsação da vida, do coração. Enche, vai, esvazia. Não, a gente está fazendo ela se encher e ela está ficando desesperada. Mas como a criança é muito resiliente, Elô, é muito resiliente. A criança ela é muito resistente. E as histórias também. Então eu não sei se eu Uhum. estou sendo muito naif, né, muito ingênuo aqui, mas eu sempre acho que as histórias e as crianças vão conseguir resistir a esse ataque que está sendo feito às histórias, né? Por alguns grupos, que são grupos, alguns realmente que não fazem por mal, outros que fazem por mal sim, que eu sei, mas a grande Sim. maioria não faz por mal, não faz por mal, mas que falta conhecimento. A gente também, enfim, quando eu sou muito ignorante em muitas coisas, sabe? Então, se eu não sei mexer com carro, com não sei o que, eu vou pedir ajuda para alguém, não vou dar uma de sabidão, eu sei onde está. Eu sou muito ignorante em muitas coisas. Então, na hora que a gente admitir a nossa ignorância em alguns assuntos e trazer o conhecimento e lembrar esses pais, esses professores que fazem, lembrar da infância deles, talvez a gente consiga mudar. Quando eu falo isso para os pais em palestras, em escolas, os pais se sentem muito agradecidos. Vêm, choram, eu falo, estou fazendo tudo errado, eu acalmo eles, eu vou falando, né, como que a gente pode, né, mudar a situação. Então, os pais se sentem muito agradecidos quando a gente fala isso, porque faz muito sentido, tem muita lógica, né? Uhum. É muito legal, né, Ilan? Porque é exatamente, eu entendi. Muitas vezes estão super bem intencionados, mas na prática eles estão tendo o efeito contrário àquilo que eles pretendem, né? Isso. Isso é muito Perfeito. maluco, assim. Então eles não querem falar da violência, mas o quanto não falar, não é que não falar, mas o quanto você não cria um espaço para que a criança elabore isso, você Ó, pode posso te dar um justamente exemplo? Ó, fomentar algo que não ó, está sendo. Elô, vou te dar um exemplo prático. Eu tenho acho que um privilégio de ter dois campos na minha vida que me ajudam muito, que é o campo prático e o campo teórico. Então, eu fico dialogando o tempo inteiro entre teoria e prática. Então, eu passei anos, 10, 15 anos, assim, trabalhando como você em periferias, e trabalhando em hospitais, e muitos anos, e sempre com histórias. Então, eu tenho muitos exemplos de coisas teóricas que eu escrevo, que eu leio. Então, vou te dar um exemplo disso que a gente está falando aqui, tá? Então, eu estou num hospital em Minas Gerais. Escuta essa história que é interessante. E nesse hospital, eu estou num projeto de humanização hospitalar, da Fundação Abrinq, chamado Biblioteca Vive em Hospitais. A minha função como técnico do projeto consultor era montar acervos para os hospitais, formar voluntários internos para lerem para as crianças internadas, hemodiálise, oncologia, ortopedia. E a gente fazia também formação em serviço. Fazia uma formação grande e também mostrava para médicos, enfermeiras, qual era o nosso trabalho para ver se alguém vinha para estar com a gente, voluntários. Aí eu tô lá em BH, isso
ano 2000 ou 2001, sei lá, por aí. Eu tô lá no hospital, com médicos ao meu redor, e eles falam, não, a gente quer ver a formação em serviço, tá bom. Aí a gente foi pra hemodiálise. Aí tinha um menino de 13 anos, na época, passando lá o sangue na máquina, com um cobertor que dá muito frio, né? Fica com frio, tava lá com a máquina e com o cobertor. E eu perguntei para um médico, eu posso ler para esse menino? Ele falou, claro, claro. E aí ele me falou uma coisa que eu não perguntei, que eu nem gosto de saber, porque a gente não precisa ficar com isso na cabeça, mas ele já me falou rápido isso. Ele me falou, me abriu o prontuário. Eu nunca me interessei pelo prontuário, porque eu tô lá para ler para criança. Criança em hospital é criança antes de tudo, não é criança doente. É criança, né? Aí ele falou assim para mim, não, olha aí, esse menino, ele tá muito mal, os rins estão falhando demais, a coisa tá grave, quer dizer, querendo dizer, a morte estava rondando esse menino. Eu, né, falei, tá bom, tranquilo, tá bom, bacana, legal. Nem queria ter ouvido isso. Fui até o menino, me apresentei, eu sou o Ilan, de tal projeto, qual é o seu nome? E perguntei para ele a pergunta que, em anos e anos de prática, mediando leitura no Brasil inteiro, em tudo que é lugar, nunca ouvi um não. Falei, você quer ouvir uma história? Tô aqui para te ler. Ele com sangue lá, falou, quero. Eu nunca ouvi um não. Juro para você, nunca. Então, história, né? Aí tá lá, aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte... Eu trouxe aqui esse bolinho de livros e uma coisa importante no meu projeto que a gente fazia, e é uma boa coisa para professores, para pais que estão aqui ouvindo a gente, quem trabalha no instituto também, que é deixar a criança escolher, desejar a história. A gente levar repertório, a gente tem que levar repertório e também deixar elas escolherem às vezes, porque a gente vai conhecendo a criança através das suas escolhas, que é bem legal também. Perfeito. Então eu conhecia todos os livros, a nossa função, tá? Quem trabalha com literatura, mediação, é a função saber tudo, né? Conhecer o livro de cabo a rabo. E eu fui mostrando a capa para ele. Você quer esse? Você quer esse? Você quer esse? Não, não. E no meio do bolo tinha um livro que eu sempre levava para tudo que é canto, que eu gosto muito, da Ângela Lago, o nome do livro, De Morte. A capa, Uma Foice e a Morte. E é um conto que fala de enganar a morte, tá? É um conto engraçado de enganar, mas a capa é de morte. Aí quando eu mostrei esse livro, o menino abriu, arregalou os olhos e falou, eu quero começar com esse. Não fui eu que falei para ele assim, morte, isso um psicopata faria, você tem que me internar num hospital psiquiátrico. Não, dentro do meu acervo que eu levei, tinha muita diversidade de histórias. Ele, por algum motivo que a gente pode imaginar, queria dialogar com aquilo, porque realmente é muito difícil aquele momento. Eu não sei se eu conseguiria, como pai, como médico, falar sobre a morte com esse menino. Acho que jamais eu conseguiria falar. Sim. Mas a literatura, ela vai conseguir falar coisas que a gente não consegue. Ele me pediu. E como eu estava tão... Eu vi os médicos se remexendo lá, desesperados. E eu, como eu conhecia a história, sabia que ela era engraçada, mas estava super sereno. Aquilo lá já fazia parte da minha rotina de anos fazendo aquilo. Eu abri o livro, li para ele, a gente riu, porque a morte ela é enganada. E continuamos, e passamos lá 20 minutos lendo histórias. Então, se eu... Que bonito, né, Ilan? Super bonita essa história. Essa história é muito bonita, né? Então, mas você imagina se eu for um cara que acha que a criança não pode ouvir essas histórias, porque ela não... Isso vai trazer coisas ruins para ela. Que a criança não suporta, sendo que ela me pediu, foi um desejo dela. Ou seja, isso está dentro da gente. E a literatura se comunica não só com a questão da finitude, se comunica com a vida, com a esperança, com o amor. Tá lá, tem muito amor, tem muito carinho, tem desespero, tem tragédia, tem com gradações. Bom senso, galera. Galera, bom senso. Com gradações. Você tem as gradações para entender como que são as suas crianças. As crianças, elas aguentam muito mais do que a gente imagina. O nosso não, e mais, né, Ilan? Elas precisam, que você está me contando, e aí tem muito mesmo a ver, né, com o nosso trabalho no Instituto Fazendo História, né? Porque a gente forma voluntários para estar atuando com crianças e adolescentes que também estão vivendo e passaram por momentos muito difíceis, né? Muito duros, muito... Enfim, não é que a vida deles é só uma história difícil, não é. Tem muita coisa boa também. Mas esses momentos difíceis, as pessoas têm muita dificuldade, os educadores dos serviços de acolhimento, né? Eles, às vezes, mentem, né? Isso assim, é histórico no nosso país. Às vezes, o conselho tutelar, isso é histórico e ainda acontece, né? Também por falta de formação, por uma série de coisas. Então, vai lá na casa de uma criança e adolescente e vai levar para um serviço de acolhimento e fala que vai tomar um sorvete, né? Isso acontecia muito no passado, acontece muito menos hoje, mas assim...
essa criança, esse adolescente tem o direito de saber o que está acontecendo com ele, com ela, com a vida, né? E aí todo o nosso trabalho é poder formar colaboradores, né, especialmente no Fazendo Minha História, para que possam estar com essas crianças e via, né, os livros de literatura infanto-juvenil, inclusive a gente tem vários seus no nosso, na Ah, que nossa, bom. aí, nossa relação de livros, né? E aí, assim, uma das coisas é que eles possam estar falando de coisas difíceis também. Né? Falar do difícil é importante, porque se você não fala do difícil, você não elabora. Né? Você não entra em Elô, contato com aquilo que Elô, às vezes você fala, gente, às vezes a própria criança não sabe, né? Mas tá doendo, Elô, ela também não só uma tá coisa. entendendo. E ter o adulto para isso é importante. Eu só acho importante pontuar uma coisinha que você falou agora, que na verdade, assim, não é. A gente precisa ser bem explicativo, porque depois as pessoas retornam. A gente precisa ser bem explicativo. Não é para você pegar um tema difícil e inserir, tipo, na fuça da criança. O que eu proponho, porque a gente pode falar assim, não, então vamos falar de tema difícil hoje em casa. Vamos falar, não, não é assim. O que eu estou propondo é uma diversidade de histórias, e nessa diversidade Perfeito. vão ter Um histórias, repertório, né? Tipo, um abre, repertório abre. amplo e diverso, e que a criança ela pode encontrar numa história que a gente nem ache tão complicada, uma grande complicação. E pode pegar uma história muito complicada emocionalmente e nem não dá muito. É outra coisa que a gente tem uma Claro, ilusão, claro. a gente tem uma ilusão de controle que é bem coisa de ser humano mesmo, né? É meu, é seu, que controlamos nada. A incerteza Uhum. hoje a vida que a gente está vivendo é a prova disso. A incerteza que dá o tom da vida. Então, se a incerteza dá o tom da vida, a gente procura o tempo inteiro ordená-la, né? A gente precisa ordená-la, organizá-la. E a criança também procura isso. E a gente precisa dar essa ordem, precisa dar rotina, pelo amor de Deus, rotina para criança. Mas, ao mesmo tempo, essa incerteza ronda o coração humano desde que a gente nasce. Então, se a incerteza ronda o coração humano desde o nascimento, que a literatura também toque nisso. Toque naquilo que às vezes a gente não consegue nomear, naquilo que a gente sente e que o pai não vai falar. Então, quando a gente tem uma diversidade literária, uma grande diversidade de livros, a gente consegue encontrar esses temas. A criança vai te falar isso, ela vai te pedir, como aquela criança que fala assim, quero histórias de terror. Elas são psicopatas, serial killers? Não! Elas querem falar do terror interno delas. Então, ofereça histórias, de novo, com bom senso, de terror. Nos contos de fadas tem histórias de terror. Claro. Eu tenho um livro que chama Que Mostra o Pó do Crescimento, parece uma bruxa que tem meleca pelo nariz. Para algumas crianças, isso é um terror. Ela fica presa num cofre, fica... Então, enfim. Então, você vai dando essas gradações. A palavra-chave aqui é diversidade de repertório. Ótimo. Politicamente correto, Elô, estrangula essa diversidade. Teme a Perfeito. diversidade. Por que ela teme a diversidade? Porque ela perde o controle. Ela perde o Tá. controle do que o outro consegue sentir, do que o outro consegue pensar. É uma forma de censura. É uma forma de censura Censura, da total. sociedade Controle. civil. É como no carnaval, vem os penteiros falando que você não pode se fantasiar do que você quiser. Sendo que o carnaval é o momento do invertido. Né? O carnaval é exatamente o momento da gente virar de ponta cabeça. Na Idade Média, o carnaval era os padres iam para viravam profanos, e os profanos viravam sagrados, para depois aguentar a dureza da vida. O carnaval é o momento e nesse momento de inversão, vem os chatos te falar o que você pode vestir ou não, vai plantar batata. É a mesma mentalidade, exatamente a mesma mentalidade do politicamente correto na literatura infantil, de ele se arvorar, ele que às vezes nem trabalha, ele se arvorar o que é melhor para as crianças, para serem crianças melhores. Sendo que está tudo errado, a gente está vendo que está dando tudo errado. A pessoa continua afirmando, não, esse tipo de livro, esse tipo de literatura que tem que ser para criança, para ser uma criança cidadã. Pelo amor de Deus, catástrofe. A gente está Sim. completamente tornando as crianças mais irritadiças e neuróticas. Psicólogos agradecem. Ótimo. Ilan, enquanto você der essa paradinha, eu vou fazer um comentário aqui de uma pessoa da live dizendo que minha filha te adora. A biblioteca da escola dela tem seu nome, uau! E seus Uau! livros estão lá numa biblioteca que também temos em casa. Muito Ah, legal, né? deve ser, se não me engano, ver se ela confirma, mas é o Santa Malha, se não me engano, Biblioteca Santa Malha. Eu imagino que seja esse, Santa Malha, que foi Não sei, ela não uma falou inauguração de aqui uma qual que biblioteca é, que foi né?
foi emocionante E o mesmo. Edu Abreu perguntou, e as histórias de susto? Eu acho que você já falou um pouquinho disso agora, né? Onde elas ecoam em nós. Crianças pedem muitas histórias de medo. Acho que tem um pouco a ver com essas histórias de terror que você falou agora há pouco, né? Na verdade, história de medo, elas são tão fundamentais porque a gente ensina a criança a lidar, é uma ferramenta muito poderosa de ensinamento. Como eu falei, é um mapa emocional para a criança, assim, de ensinar para ela como lidar com os próprios medos internos. Se a gente se ela não ouvir histórias de medo, de susto, quando ela te pede, o que ela tá te pedindo? Uhum, Gente, ela tá falando assim, olha, eu tenho os meus medos e eu quero saber como lidar. É como montanha-russa, você entendeu? Você vai várias vezes e vai lidando com aquela adrenalina de uma forma com mais controle, uma forma de poder controlar e entender melhor a sua emoção. Então, histórias de medo e susto uhum. vão fazer sucesso. Stranger Things, da Netflix, que faz uma sucessão com as crianças. Cara, você vê a cara das minhas filhas vendo. Cara, é isso, cara. Eu também adoro. Gente, é medo atrás de medo, que coisa. E a gente vai lá ficando junto. Medo aproxima, então você fica juntinho. E juntos a gente enfrenta o medo, ensina que a gente pode enfrentar junto com o outro. E você vai lidando com as suas loucuras internas, projetando naquela tela ou num livro, e sai de lá aliviado. Sai de lá mais emocionalmente mais sábio. Né? Emocionalmente mais. As boas histórias tornam as crianças mais sábias emocionalmente. As crianças, Legal. os jovens e os adultos. Muito legal. Você acha que ler para uma criança pode ser divertido? Como é que a gente faz né, ser divertido, assim, essa coisa? Como é que a gente faz? Elô, assim, gente, assim, quem trabalha com criança e trabalha nesse campo que a gente está trabalhando, normalmente gosta. Pais também, pais amam seus filhos, então como eles não vão gostar de ler uma história pro filho? Uma memória, o que eu posso falar, assim, duas coisinhas. Primeiro, uma memória de leitura, de você ouvir uma história do seu pai, da sua mãe, do seu educador, da pessoa que está te cuidando, é uma memória muito de muita qualidade. Daqui a 20, 30, 50 anos, eles vão estar velhinhos, essas crianças, elas não vão lembrar do 15º par de tênis que a gente comprou ou ganhou, não vão lembrar do celular novo que troca a cada 6 meses, cada 1 ano, mas vão lembrar das histórias, vão lembrar do momento do pai, da mãe, do educador que parou para fazer aquilo. Claro, se ele fizer aquilo de uma forma amorosa, de uma forma honesta, sem ser uma obrigação, não precisa bater ponto. Se você não tá afim, não conta, não tem problema. Se você não tá afim, eu também, tem vezes que eu não tô afim, culpa zero. Tem momentos que eu tô afim, você entendeu? Então você tem que estar afim. E uma dica importante é também histórias, não que fiquem, eu vou contar porque vai fazer bem pro meu filho, para tal assunto. A gente falou sobre isso no começo. Mas histórias que você como adulto, eu adoro quando adultos leem os meus livros, tem adultos que compram os meus livros sem ter filhos, eu adoro. E eles falam assim, nossa, esse livro eu amei. Mas eu falei, mas você vai dar pra... Não, eu adulto amei. Porque uma boa história não tem idade, você entendeu? Então, assim, se você como adulto curte uma história para criança, é porque ela é inteligente, ela não subestima a inteligência da criança, ela é interessante para qualquer idade. Então, você vai, para quando você for compartilhar com a criança, vai ser um tesão, né? Vai ser um prazer absoluto, porque você gostou daquela Sim. história. Você curtiu demais aquela. Então, como que você vai ter prazer se você. Nossa, por exemplo, isso aqui, um livro italiano que eu usava muito para as minhas filhas. Como que eu não vou ter prazer de brincar com elas com um livro desse, que chama De Quem é Esse Olho, né? É um livro que eu brinquei durante anos com as minhas filhas. Então, Elô, esse olho é de que animal? De quem é esse olho? É. É Qual de uma animal? coruja. Não, Cavalo! de um cavalo. De quem é esse olho? É de... A gente, eu tô com dificuldade de ver, mas acho que é um sapo. Não, de uma É uma cobra. tartaruga. É uma tartaruga. Não, e assim vai. Muito Então, legal. quando chegou esse livro, quando eu comprei esse livro, eu comprei ele nas feiras que eu viajo lá para fora. Aí que eu cheguei em casa, né? Como eu não vou ter prazer de mostrar uma coisa disso para as minhas filhas? Então, isso vale para livros com texto, para livros sem texto. Então, acho que é isso, né? Muito legal, Ilan. A Júlia aqui disse, necessitando muito de livros que tratem de raiva, pois tenho invocadinho em casa. Ah, Acho que... então, isso que eu tô falando, não tem livro que trate de raiva. Tem a raiva, Isso. a raiva,
ela tá dentro de várias histórias, de contos de fadas. Você pode pegar os irmãos Grimm, nossa, o que tem... Eu vou te dar tem uma história do Rumpelstiltskin, não sei se a pessoa conhece, mas é uma história de um anão. E o final da história, vou até contar porque não é muito conhecido, mas o final da história, ele vai com tamanha raiva que é enganado, ó a raiva aí, que ele se parte ao meio, ele se rasga ao meio. Então é a raiva. Eu tenho livros que aparecem personagens que têm raiva, não precisa procurar um livro específico que trate a raiva de forma direta, talvez nem funcione, mas as boas histórias, a raiva, certeza absoluta. A raiva vai fazer parte também das histórias. A raiva, a irritação, a maldade, a bondade, a coragem, a solidariedade, o amor. Vai estar tudo lá, porque isso é humano. Por isso que as histórias para jovens, essas Senhor dos Anéis, Harry Potter, faz tanto sucesso, porque lá está tudo. Lá tem raiva, tem amor, tem coragem, tem sacrifício, tem heroísmo. Tá tudo lá. Tem a morte, tem a vida, tem o renascimento. Tudo. Tem angústia, tem ansiedade, né? Tem a busca pela verdade, a busca espiritual. Tem que estar tudo lá. E cada um se agarra aos personagens que mais tem a ver e tudo mais, né? Ilan, para quem não tem livros, né? A gente está falando bastante, está falando bastante de escolas, a gente atua muito no serviço de acolhimento, quer dizer, a gente atua predominantemente nos serviços de acolhimento, né? Institucionais ou familiares, mas enfim, mas quem não tem livro em casa ou tem poucos livros, né? Você tem alguma dica? Tenho, claro. Sim, a gente está assim, hoje não dá, que a gente está em isolamento, pelo amor de Deus, ninguém sai de casa. Mas sim, o Brasil, nesse sentido, melhorou pouquinho, mas melhorou, né? Tem que falar a verdade, esses últimos anos. Então, quem não pode comprar livros, por exemplo, as cidades que têm livrarias, as livrarias hoje são como as livrarias da Europa ou americanas, que você pode entrar. Antigamente o pessoal ficava com vergonha, hoje não tem mais. Então, você pode ler livros para seus filhos no espaço infantil. Isso é uma coisa muito comum nas cidades que têm livrarias. E não tem problema nenhum. Hoje em dia faz parte. Então, você vai e não tem grana para comprar, mas você pode ler história. Você tem muitos projetos de incentivo à leitura, tem muitos SESCs, que tem bibliotecas ambulantes, caminhões biblioteca. Eu conheço pelo Brasil inteiro projetos lindos, tem que descobrir na sua cidade projetos ligados à leitura. Muitas cidades tem, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, e que você pode ir lá e retirar o livro ou ler o livro no lugar. E tem o próprio governo, o governo federal, que nos últimos 20 anos, obviamente com esse governo que a gente tem agora maravilhoso, parou tudo, né? Mas enfim, assim, nos últimos assim, anos e anos, assim, o governo federal comprou, desde a época do Paulo Renato, comprou muito livro para as escolas, livros de muita qualidade, e que precisam ser repostos, né? Quem sabe um dia a coisa, né? Última compra que teve foi do Temer, né? Que fez uma compra grande de PNLD. Então, os livros de qualidade, eles chegavam, né, para as escolas públicas. Então, eu, por exemplo, estava no interior da Bahia, e encontrei crianças numa cidade de 6 mil habitantes, assim, no interior da Bahia, cara, muito longe de Salvador, sei lá, 15 horas, sabe? E eu comecei a bater papo e eles conheciam os meus livros. Eu falei, mas como? Ah, porque chegou lá na escola. Mas vocês conhecem outro autor? Ah, claro, vocês conhecem a Eva Furnari, sim, vocês conhecem o Ricardo Conhace. É isso, né? Quer dizer, os livros chegavam para a escola, isso acontecia mesmo, os livros chegavam, livros de qualidade, como livros de livraria. Então, eu acho que a gente melhorou bastante. Hoje não tem muito essa desculpa assim de, olha, não consigo ler para o meu filho. Comprar é outra coisa. Sim. E para a classe média, eu dou um recado. Classe média alta, que reclama demais do valor do livro, na verdade, gasta no final de semana 3 vezes o preço de um livro, né? no McDonald's. Nada contra o McDonald's, galera, mas assim, a questão de valorar um objeto. Então, o livro é um investimento. Você vai usar ele durante muito tempo, ter relação com o outro. E o McDonald's, você foi lá, comeu e acabou. Então, quando você chega, é muito caro, R$ 40 um livro, é a questão de como a sociedade brasileira, a classe média alta, valora a cultura, na verdade, né? Então, eu fico um pouco preocupado quando pais que têm acesso, têm grana, reclamam de preço de livro, mas não reclamam do celular novo, da roupa nova, do boné novo, da comida, Claro. das coisas que vão Questão gastando. de valores, né? É uma questão de valores, que a gente precisa resgatar isso, ensinar para os pais, e os pais não fazem por mal, eu tenho certeza disso, o pai não faz por mal. É uma questão mesmo de saber. Então, eu falo assim, olha, você comprar um livro para o seu filho, você tem um valor, isso, assim, muito forte, você montar uma biblioteca. Eu lembro uma professora alemã aqui em São Paulo que me dizia, eu não entendo, e mandou a particular para
mansões em tal bairro e os filhos desses caras não tem livro em casa? Como assim? Gente riquíssima. Aí ela falou, eu sou filha de operários lá da Alemanha, da Baviera, e não sei o que lá, e da minha rua, meus pais operários. Todo mundo tinha livro no seu quarto, que seja 4, 5 livros, numa biblioteca pequenininha, assim, mas a relação do livro com as crianças é uma coisa muito... E estava lá, então não tem a ver com dinheiro só, tem a ver com o valor que se dá para esse objeto. E a gente precisa caminhar muito. O ler à noite para a criança, que é uma coisa que a gente fala bastante, na Europa, eles iam rir da nossa cara na Europa. Na Alemanha, eu falar para eles, vocês têm que ler, porque é uma tradição secular. Óbvio que eu vou ler para o meu filho à noite, não precisa nem me falar. O que você pensa? Quem é você para falar isso? É uma coisa que faz parte da rotina há séculos, né? Na França, na Espanha. Imagina, ler à noite para o filho. Óbvio que eu vou ler histórias para o meu filho à noite. E a gente está no Brasil ainda num processo de mostrar essa importância que isso tem para a vida. Mas é um caminho, eu sou esperançoso nisso. Como eu falei, eu acho que as histórias e as crianças são muito resilientes. Passo a passo e vamos melhorando. Muito caminho para caminhar, mas vamos melhorando. Sim, sem dúvida, né? A Ana Paula, ela disse, Ilan, eu também fiquei pensando isso agora te ouvindo, né? Suas filhas devem ser crianças mais felizes. Será, Ilan? Também você tem o Ah, lado, né? Você tá no dia a dia. casa de ferreiro, espeto de pau, será, né? Não. Não, gente, assim, as minhas filhas, assim, elas me veem como sempre. Eu sou pai delas, né? Não tem muito. Eu não sou escritor, Ilan Brema. Assim, quando as amigas vinham aqui em casa, quando elas eram menores. Hoje em dia as amigas me conhecem, mas no começo as amigas levavam um susto que eu era eu, porque elas acham autor normalmente ou é velho ou tá morto, né? Então elas levavam um susto e as minhas filhas morriam de ciúme, ficavam me apertando, ele é meu pai. Então elas foram entendendo. Então, não, as filhas são maravilhosas, crianças, né, adolescentes normais, com suas questões de adolescentes agora. E, enfim, para elas eu sou pai delas, né? Não tem muito. Tem uma relação com as histórias, mas eu sou pai delas. Acho que é isso que é. E, gente, ó, Elô tá acabando, Elô. Olha que loucura, Elô. Tem mais 4 minutos, eu É. não tô acreditando. Tá acabando o tempo. Olha. Então, isso que eu ia te falar. Ilan, eu ia te dizer assim, então, uma delícia conversar com você. Que a gente, além dessa live, a gente precisa marcar outros cafés, né? Com live e sem live. Tô com saudades, né? Foi muito bom te encontrar Muito bom. aqui, né? E é muito bacana ver a afinidade que eu tenho, que a gente tem, né, do Instituto Fazendo História. Com tudo que você foi falando, eu acho enfim, a gente tem muito a ver, né, com muito do que você trouxe hoje. Então, vejo muitos pontos em comuns. Acho que a gente precisa se aproximar cada vez mais, Ilan. Ah, legal. Muito, Deixa muito eu legal. falar uma coisa que eu tô vendo aqui comentários, deixa eu só falar uma coisinha para vocês rapidamente. O pessoal tá aqui falando, livro para bebê. Olha, entrem depois, assim, duas coisas eu vou falar. Sigam o meu Instagram, né, o Ilan Brenman. Segunda-feira eu vou fazer uma live, Elô, assim, uma live inédita. Vou juntar 7 escritores que eu me reúno com eles há 4 anos. É uma turma que a gente se reunia todo mês. Eva Furnari, Pedro Bandeira, Ricardo Azevedo, Toreiro. A gente vai fazer uma live no Zoom. Então, que tem que Que mandar e-mail. legal! Eu vou informar depois, entra no Instagram, tem que mandar e-mail para mim, porque eu vou ter que cadastrar e tudo mais. Vai ser a primeira live dessa turma toda, juntos. A gente vai falar sobre criação, uma live realmente bacanérrima. E para os meus livros, pessoal, depois você entra lá aqui no meu Instagram, tem na minha bio, tem um link e tem lá uma coisa com os meus livros para vocês encontrarem. Eu tenho livro para bebê, tá? Que a pessoa tá falando, que chama A Hora do Almoço, outro chama Bolsa. São livros para bebês que tem a ver com a minha relação com as minhas filhotas, como esse aqui, que é divino, e é uma ilustradora da Espanha também. Vocês procurem lá tudo isso e para ter repertório, tem muito livro para tudo que é idade. Elô, eu adorei também. Espero a gente poder se encontrar assim, ao vivo, também tomar um café e fazer mais trocas como essa. Adorei mesmo. Legal. Então, ó, Ilan, super obrigada. A gente super te agradece. Sigam também o Instituto Fazendo História. Você fez aí, né? A gente Pode também falar. pede para seguir, tá? O Instituto Fazendo História. Quem estiver aqui e que não segue hoje em dia, essa live vai estar 24 horas. Depois a gente vai colocar ela no YouTube, tá? Ah, legal. Enfim, Ilan, te agradeço de coração. Assim, eu sei que daqui a pouco encerra, então talvez a gente, né, possa encerrar. E um grande beijo aí para você e que a gente consiga sobreviver a todo esse momento, né, que a gente está vendo com muita literatura infanto-juvenil, né, ao nosso lado. Verdade. Não contem histórias, porque leiam, porque isso traz um equilíbrio
importantíssimo, fortalece a criançada nesse momento, fala para ela que as coisas vão ficar boas, por mais que tenha o que a gente está vivendo, essa incerteza. A história sempre tem umas boas histórias, falam muito de esperança, né? Vai cair, mas eu vou tentar falar essa frase final do Guimarães Rosa, que eu gosto muito, você vai dar para falar, que o Guimarães, na obra dele, no Grandes Sertões, tem uma cena que nasce um bebê e o personagem diz assim: nasceu um bebê, um mundo recomeçou. Então, é isso, galera, né? Quando tem criança, o mundo sempre recomeça. Nós já estamos meio estragados, mas as crianças, elas podem mudar as coisas lá para frente. Então, e a gente pode ajudar elas a mudarem o mundo com boas histórias, com boas narrativas, com arte de qualidade, com conhecimento, com ciência. E essa tem que ser a nossa função para as gerações que estão vindo. Essa é a função da vida, né? A gente passar isso para eles. Que lindo, Ilan. Valeu, um grande beijo e até Beijo, mais Elô. então, tá bom?